Bom, gente, nessa aula de hoje estaremos apresentando para vocês uma videoaula sobre indução matemática, o princípio da indução matemática. Antes de nós iniciarmos propriamente o conteúdo, nós vamos colocar aqui uma questão que é muito usada para se fazer uma comparação nesse princípio usado muitas vezes para fazer provas, ou comprovações ou demonstrações de proposições envolvendo números naturais. Muitas vezes uma sequência numérica envolvendo somatório, muitas vezes comparações de desigualdades envolvendo números naturais, através de leis de formação, muitas vezes até questões de comprovações de divisibilidade, envolvendo uma lei de formação que gere números que sempre poderão ser divisíveis por um determinado número dado, enfim. É uma ferramenta matemática muito útil para que a gente possa fazer algumas demonstrações. Isso não significa que a indução matemática também seja usada, por exemplo, na geometria. Na geometria plana, muitas vezes em algumas situações, ela também é usada. A proposta do nosso curso de álgebra é que a gente mostre isso apenas com leis de formação com números naturais, e mostrando aí, quando você dá uma determinada proposição, a gente queira comprovar se essa proposição é verdadeira. Antes, então, da gente estar falando isso, vamos colocar uma situação que fica muito bom de entender, uma situação que vai facilitar o entendimento, que é a questão de nós termos, por exemplo, uma sequência de peças de dominó. Vamos colocar aqui que nós tenhamos aqui dominóis colocados em pé. Então, nós temos vários dominóis colocados em pé. E evidente que nós já fizemos isso, muitas vezes brincando, Quando você, por exemplo, derruba um dominó, se essa distância entre os dominós ela é menor do que a altura do dominó, na medida que esse dominó ele esbarra nesse, derruba, e esse, ao ser derrubado, esbarra nesse terceiro e derruba, e nessa sequência todos os dominós eles vão caindo, vão sendo derrubados. Dentro dessa ideia, que nós estamos colocando o dominó para mostrar o princípio da indução matemática, nós vamos colocar dois itens, que são itens que nós vamos usar na indução. Eu vou colocar aqui como o segundo item, que na realidade na indução vai ser o segundo item, só que não com essa história aqui do dominó, é evidente, mas apenas fazendo aqui uma metáfora aqui. Então, se um dominó cair, o seguinte também cai. Então, ele está colocando aqui, se um dominó cair, o seguinte também cai. Bom, então, se você coloca o dominó aqui em pé e não há nenhuma força atuante para que
um dominó cai, os dominós não vão cair, evidente. Então ele diz, se um dominó cair, o seguinte também cai. Né? Ora, nessa situação, a que está aqui, o seguinte também cairá ou cai, isso aqui não me dá o poder de afirmar que o dominó vai cair. Então eu preciso, tá, nesse primeiro momento, informar que, por exemplo, o primeiro dominó cai. Então, eu vou colocar aqui que o primeiro dominó cai. Bom, então veja, se o primeiro dominó cai, tá? O primeiro dominó caiu. E ele diz assim, se um dominó cair, o seguinte também cairá. Então veja, o primeiro dominó caiu. Então, o seguinte também cai. Se o seguinte também cai, evidente que nessa situação o terceiro também cai. E se o terceiro também cai, o quarto também cai, e aí você vai ter exatamente a queda, né, de todos os dominós. Então, necessariamente, para que esse evento ocorra, é necessário que nós tenhamos um dominó caindo. Particularmente aqui eu coloquei o primeiro. Mas vamos perceber uma situação, né, que eu tenho assim, ó, eu tenho aqui um dominó, eu tenho aqui um outro dominó, eu tenho aqui um outro dominó, e aqui, por exemplo, eu tenho os dominós colocados nessa sequência. Daqui, sempre na mesma sequência. Então veja que, olhando para essa situação, né, esse espaço aqui, ele é maior que a altura do dominó. Então, se esse dominó cair, ele não vai derrubar esse. Se esse dominó cair, não vai derrubar esse. Então, se eu colocar aqui, do jeito que está, o primeiro dominó cai, então eu não vou ter exatamente a queda dos outros dominós. Então, nesse fenômeno, né, eu não posso dizer se o primeiro dominó cai. Então, o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, seria se aqui, ou melhor, em vez de, olhando para essa sequência, eu teria que, em vez de colocar o primeiro, eu colocar primeiro, segundo, terceiro, o quarto dominó cai. Quer dizer, volto a dizer, nessa situação, se o quarto dominó cai, e se um dominó cair, o segundo também cairá, eu tenho, a partir do quarto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, a partir do quarto, eu tenho essa verdade. Certo? Então, com essa colocação, nós estaremos mostrando para vocês, né, esse princípio aí, que é o princípio da indução matemática. Então, vou apagar aqui, certo? E vou colocar uma proposição matemática. Então, veja, nós vamos colocar o seguinte, veja, a soma dos números ímpares. Então veja, 1 é ímpar, 3 é ímpar, 5 é ímpar, 7 é ímpar. Eu vou representar aqui uma lei matemática onde essa representação, né, quando o meu n, que está aqui, o meu n, ele pertence aos naturais, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Então significa que se o meu n for 1, eu estou fazendo referência à primeira parcela. Então veja, se o n for 1, eu tenho 2 vezes 1, 2, menos 1,
1. Tá aqui. Se o n for 2, que é o segundo termo, então isso aqui é a primeira parcela, vamos botar assim. Essa aqui é a segunda parcela. E 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3, que é a segunda parcela. A terceira parcela, que é o N3, eu vou ter 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Então veja que à medida que o meu N vai ocupando, né, essas posições, primeiro, N1, segundo, o N é 2, terceiro, o N é 3, essa lei matemática vai representando a posição dos números ímpares nesse somatório, ok? Muito bem. E aí, do lado de cá, nós vamos representar uma lei dependente de n, que vai me dar o resultado da soma, vai me dar essa soma, que eu vou colocar aqui n ao quadrado. Deixa eu pegar uma outra caneta, se eu consigo aqui. N ao quadrado. Na realidade, quando nós apresentamos para vocês essa situação, normalmente a proposição é dada, né? Você não produz, não é você que apresenta a proposição é dada e o que ele quer é comprovar se isso aqui é verdadeiro. Veja que aqui está sendo igual o resultado de uma soma. O que significa esse n ao quadrado? Significa, eu vou colocar aqui, no caso, o resultado do n ao quadrado. Quando o n for 1, a primeira parcela, isso aqui é a parcela, tá? Isso aqui é a parcela. Isso aqui é a ordem. A ordem. Então, a ordem da parcela, a parcela, e aqui o somatório. Esse somatório é o somatório das parcelas até chegar àquela parcela que você está determinando. Então, por exemplo, primeira parcela. A primeira parcela seria o somatório da primeira parcela, que é evidente. A primeira parcela é 1, então o somatório da primeira parcela só tem uma parcela, então é 1. Veja que se eu colocar aqui 1 ao quadrado, dá igual a 1. Então, quando eu estou somando, tá, uma parcela, que seria o N1, aqui, ó, esse cara aqui é o N, tá? O N é a primeira parcela, 1 ao quadrado, esse cara aqui é o resultado da soma, que dá 1. Na segunda parcela, o N é 2, então quando eu coloco aqui, né, eu vou somar até a segunda parcela, o resultado da soma é 4. Quer dizer, então quando eu somo 1 mais 3, quer dizer, a primeira com a segunda parcela, até a segunda parcela, eu vou encontrar 4. Quando eu somo até a terceira parcela, quando o n é 3, quer dizer, quando eu colocar aqui o n3, eu estou aqui encontrando o resultado da soma da primeira parcela com a segunda parcela com a terceira parcela. Então, quando eu coloco o n igual a 3, eu estou encontrando o resultado de 1 mais 3 mais 5. Que você somando, 3, 1, 4, 5, 9, veja que dá 3 ao quadrado. Vamos pensar aqui, somando até a quarta parcela. Então, a quarta parcela, só colocando aqui, o n é 4,
Tá? Então, que parcela é essa? 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Então, aqui ó, tá? A parcela 4. 1, 2, 3, 4. Qual é o resultado dessa soma? O resultado dessa soma é eu pegar a ordem da última parcela, que é 4, colocar aqui, vai me dar 16. Então, veja, 1 mais 3, 4, 5, 9, 7, 16. O que nós queremos comprovar é que se isso aqui é verdadeiro. Bom, o que ocorre quando você faz essa soma? A primeira parcela a gente viu que é verdadeira. A segunda parcela é verdadeira, quando você soma, encontra o resultado. Então nós fizemos isso aqui até a quarta parcela. Mas em um momento, né, eu posso matematicamente afirmar que isso aqui é verdade, por exemplo, até a centésima parcela, ou numa determinada quantidade de parcelas, né, uma parcela lá 20, n igual a 20, quando eu fizer essa soma, desce 20 ao quadrado. Então, isso não é possível, né, na medida que eu faço apenas conjectura. É verdadeiro até a quarta parcela, então isso vai ser verdadeiro sempre. Isso não é uma prova matemática, uma demonstração matemática. Então, o que é preciso para que a gente verifique se essa proposição é verdadeira? A gente vai usar o princípio da indução matemática, ok? Bom, então vamos apagar aqui e usar o princípio da indução matemática. Então, como nós colocamos na questão do dominó, né, nós vamos ter duas colocações para que a gente faça essa comprovação. O primeiro, fazendo analogia com o dominó, é dizer, porque quando você diz assim, o N é 1, veja que quando eu coloco o N1, eu tenho a primeira ordem aqui, a primeira ordem. Então, a minha questão, ela está envolvendo, né, o primeiro elemento, ou a primeira parcela. Então, eu no dominó, eu disse assim, quando o primeiro dominó deve cair. Seria só aquela questão, o primeiro dominó tem que cair para que, ao primeiro dominó caindo, derrube o segundo, e o segundo derruba o terceiro, e o terceiro derruba o quarto, etc. Então, o primeiro item o primeiro dominó vai cair, ou cairá, ou cai. Então, o que é isso em relação ao dominó na nossa indução? É verificar se para n igual a 1, a proposição é verdadeira. O que eu quero saber aqui é se o primeiro dominó cai. Então, se para n igual a 1 a proposição é verdadeira, eu estou colocando exatamente isso. O primeiro dominó está caindo. E aí, o que eu vou fazer para verificar se a proposição n igual a 1 é verdadeira? Veja, quando eu coloco aqui no primeiro membro n igual a 1, eu vou ter, certo? O primeiro carinha aqui, que seria a primeira parcela, né, olhando aqui, 2 vezes 1 menos 1. Então, essa é a primeira parcela. Veja que a primeira parcela, a gente já até viu aqui, que é 1. E do outro lado é o resultado da soma. Como n é 1, eu vou colocar 1 ao quadrado. Então, veja que se o n é 1, eu tenho 2 vezes 1, 2 menos 1, que seria exatamente só esse 1zinho aqui, e a soma dessa parcela é o próprio 1, que você está vendo que pela lei é verdade, 1 ao quadrado é 1. Então, o primeiro dominó cai, no sentido que para n igual a 1, a proposição é verdadeira.
Agora, aquela questão que eu disse assim, se um dominó cai, o seguinte também vai cair, nós vamos usar aqui a seguinte colocação. Supor, tá? Supor que a proposição, ela é verdadeira para n igual a k. O que isso está significando? Está significando supor. O que isso representa para a gente? Eu estou dizendo o seguinte, existe, tá, então o primeiro dominó cai. Então, o que eu estou colocando? Que vamos imaginar que os dominós vão caindo, tá? No sentido que o primeiro cai, derruba o segundo derruba o terceiro, e vamos supor que quando eu chego lá numa ordem de um dominó lá na frente, eu vou supor que aquele dominó que está lá na frente caiu. Então, supor que a proposição é verdadeira para o n igual a k. Então, o N1 cai, o N2 cai, o N3 cai, mas vamos supor que um N igual a K, esse K, ele na realidade, ele é desconhecido. Mas esse K, né, o que ele está querendo dizer é o seguinte, esse K pode ser o segundo. Supor que a proposição é verdadeira para N igual a 2. Se for para N igual a 2, significa que o segundo dominó caiu. Supor que esse evento é verdadeiro para n igual a 3. Eu mudei, no lugar do k, eu botei 3. Então, para n igual a 3. Então, supor que o terceiro dominó caiu. Né? Supor que o n igual a 4 caiu. Então, esse k, ele pode estar representando, tá, a posição de um determinado dominó, que necessariamente pode estar em qualquer ordem. Bom, então, quando ele bota, supor que a proposição é verdadeira para n igual a k, ele está afirmando o seguinte, que 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais pontinho mais, veja, o n igual a k, então eu vou trocar 2k menos 1. Então, parei aqui num K conhecido, a ordem conhecida, para mim. Só que ela fica indicada para essa letra K. E é evidente que esse somatório, eu estou supondo que é verdadeiro, dá K ao quadrado. Então, nesse momento, eu estou partindo do princípio que isso aqui é verdadeiro. Na hora que eu somar isso até uma determinada ordem, vai me dar essa ordem ao quadrado. Agora, se essa proposição é verdadeira para n igual a k, quer dizer, esse dominó que está aqui cai, então eu tenho que mostrar que o dominó seguinte a esse k vai cair. Porque se o dominó seguinte a esse k vai cair, conforme o meu k passa a ser o segundo, aí o k mais 1 cai. Se esse K for o terceiro, n igual a 3, o K mais 1 cai. Se o n for igual a 4, então o K mais 1, que é o quinto, cai. Então, na medida que o meu K, né, que está estabelecido ali por uma incógnita, mas à medida que o meu K passa a ser segundo, o terceiro cai. À medida que o meu K passa a ser o terceiro, o quarto cai. E é evidente que essa sequência, né, indutiva vai fazendo com que isso seja verdadeiro sempre, que todos os dominós eles vão caindo. Então, supor que essa proposição é verdadeira para n igual a k. Então, nós vamos ter que mostrar, ou provar, mostrar que a proposição, ela é verdadeira para
n igual a k mais 1. Quer dizer, partindo do princípio que para n igual a k ela é verdadeira, eu vou ter que mostrar para o termo seguinte essa proposição é verdadeira. Quer dizer, na história do dominó, supondo que o dominó de ordem k caia, nós vamos mostrar que o dominó de ordem k mais 1 também vai cair. E aí, né, o que nós vamos fazer? Veja só. Essa proposição, ela está indo aqui até o nk. Tirei o n e botei k, 2k menos 1. Mas eu quero ir até o n igual a k mais 1. Então, o que eu vou fazer? Eu boto assim, ó, 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais pontinho mais. Esse cara é de ordem k. Veja que esse cara é de ordem k. Então, se o cara é de ordem k, o número ímpar é 2k menos 1. Então, se o k for 1, eu tenho 1. Se o k for 2, eu tenho 3. Se o k for 3, eu tenho 5. Se o k for 4, eu tenho 7. Então, esse cara aqui, ele é de ordem k. Se eu quero, tá, o k mais 1, o seguinte, a ordem do seguinte é k mais 1. Então eu vou botar aqui 2, no lugar do k, que a ordem dele é k, eu vou trocar por k mais 1. Então 2 vezes k mais 1 menos 1. Então esse cara aqui, certo? Que é 2k mais 2 menos 1, ele é exatamente a representação do termo de ordem k mais 1, que vou colocar aqui, ó, vou botar assim, ó, 2k mais 2 menos 1, que é 2k mais 1. Então, essa minha soma, deixa eu representar assim melhor. 1 mais 3, mais 5, mais 7, mais pontinho, mais aqui 2k menos 1 e o último somado com 2k mais 1. Quer dizer, esse cara aqui, que eu encontrei aqui, qual é a ordem dele? K mais 1. Qual é a ordem desse cara? K. Ordem K mais 1. Então, no de ordem K mais 1, eu troquei aqui por K mais 1. Seria aqui a ordem, veja, K, aqui a ordem é K mais 1. E aí, pela própria lei, veja que esse cara aqui, que aqui da forma geral representa o N, né? Veja, aqui é K, a ordem K representa o K ao quadrado. Se aqui essa ordem é k mais 1, embora você não está vendo o k mais 1 aqui, porque a gente já trabalhou, na realidade seria isso aqui. Ó. Eu posso dizer que isso aqui é esse k mais 1 ao quadrado. Veja, aqui é k ao quadrado e aqui é k mais 1 ao quadrado. Então, esse carinha aqui ao quadrado. Esse n ao quadrado. Isso aqui é k ao quadrado. Isso aqui é k mais 1 ao quadrado. Que eu posso colocar aqui assim, k mais 1 ao quadrado. Então, nesse momento da nossa, para que a gente possa mostrar, a gente precisa mostrar que a proposição é verdadeira para n igual a k mais 1. Então, a gente vai escrever a proposição colocando o termo em k e colocando o termo k mais 1. Tá? Seguindo esse caminhar. Bom, mas observe agora o seguinte, que essa soma até o k, né? 1 mais 3 mais 5 mais 7, até o k, que representa somatório, a gente já partiu do princípio que isso aqui era verdade. Então,
fazer a soma de 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 2k menos 1 é exatamente igual a k ao quadrado. Então aqui eu tenho k ao quadrado, certo? Que é exatamente essa soma aqui, ó, até o k. E nós vamos agora colocar o termo seguinte, que é o termo k mais 1, 2k mais 1. Então, no primeiro membro, né, nós temos esse somatório. É sempre interessante colocar para vocês que, à medida que você vai fazendo essas questões de soma matemática, você tem um caminhar assim, próximo do que eu estou colocando. Então, quando você supõe uma proposição verdadeira, né, que é exatamente isso aqui, ó, 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 2k menos 1 igual a k ao quadrado, você usa essa proposição verdadeira aqui. Ó. Então, isso aqui, você sabe que é da k ao quadrado, que você partiu da verdade. Você quer mostrar exatamente que esse cara, que é k ao quadrado, somado com 2k mais 1, vai dar isso aqui. Tá certo? Então, isso aqui você quer mostrar que é igual a k mais 1 ao quadrado. Veja que isso aqui é um quadrado perfeito, que é exatamente k mais 1. K mais 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, você chegou exatamente que esse somatório, né, até o termo de ordem k mais 1, é k mais 1 ao quadrado. Com isso, você provou, né, que 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 2n menos 1 igual a n ao quadrado, isso é verdadeiro. Quer dizer, para qualquer n, é evidente que esse n aqui, ó, né, esse n pertence ao conjunto dos naturais, excluindo zero. Quer dizer, o n varia 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então tem que estar claro que o nosso n é exatamente natural, tirando o zero. Então, assim fizemos, tá, uma apresentação, uma videoaula sobre o princípio da indução matemática, apresentando aqui uma proposição, de certa forma, simples, né, onde você pode estar verificando a veracidade dessa proposição através do princípio da indução matemática. Um grande abraço e até a próxima.